nós nos deparamos com uma situação que aos nossos olhos parece impossível, o que fazemos? Pense aí. Quando nós nos deparamos com uma situação que aos nossos olhos parece impossível, o que nós fazemos? Creio eu que mais de 90% faz isso aqui, ó. Primeiro, o cálculo da probabilidade. A pessoa vai analisar e ver se ela tem recurso, se ela tem habilidade, se ela tem condições para aquilo que parece ser impossível se tornar possível. E dependendo do cálculo que se faz, vendo ela que não tem condições nenhuma, ela por si só, fazer aquilo que aos olhos dela é impossível, a maioria, 90%, desanima. 90% desiste. Porque fez um cálculo que não deveria ter feito. Uma outra grande parte, 90% também, além de fazer o cálculo, além de desanimar, além de alguns desistirem, começam então a reclamar, porque os seus olhos estão focados naquilo que para ele é impossível. Não consegue tirar os olhos daquela situação que aos seus olhos parece impossível. E esse é um problema da igreja. A igreja que serve um Deus do impossível, quando se depara com aquilo que aos seus olhos é impossível, ao invés de crer e clamar, começa a murmurar, reclamar, desanimar, desistir, fazer cálculo da probabilidade. E nós não podemos agir assim, porque se cremos no Deus do impossível, na hora que nós nos deparamos com o impossível, nós precisamos só clamar, porque o impossível vem, não é para a nossa vergonha, o impossível vem aos nossos olhos, para que o Deus do impossível manifeste. Como que o Deus do impossível vai manifestar, se aquilo que aos seus olhos você pode fazer, Ele não vai manifestar. O Deus do impossível só manifesta quando a sua habilidade não consegue, quando os seus recursos financeiros não conseguem, quando os seus amigos investidores não podem ajudar, quando o seu pai, a sua mãe também não pode te ajudar, quando aqueles que estão em sua volta, que você espera uma ajuda, não irão te ajudar. Quando você olha para a conta e vê que não tem dinheiro suficiente, dá exemplo, para comprar uma casa, para comprar um carro, para viajar. É nessa hora que o Deus do impossível aparece. E para que esse impossível ocorra, eu preciso crer nesse Deus. Eu preciso confiar nesse Deus. Ouça. Porque queremos também, e esse é um problema nosso, porque nós desanimamos, desistimos, murmuramos, porque nós ficamos mal acostumados. Com o que, pastor? Nós queremos lidar só com situações fáceis. Nós não queremos nos mover. Não queremos nenhum obstáculo. Não queremos nenhuma adversidade. Melhorando, queremos tudo na mão. Só que a palavra do Senhor diz que quando o Senhor faz promessa, não basta só ficar esperando pela promessa, também temos que continuar a fazer aquilo que foi nos determinado a fazer. Porque queremos lidar só com situações fáceis, situações que não requererá de nós maiores esforços. Somos nós. Mas que ao mesmo tempo nos faz ser mais dependente de Deus do que nós já somos.
a situação adversa, aquilo que parece impossível, o intuito dela é fazer você se aproximar ainda mais de Deus, ser mais dependente de Deus. As situações impossíveis aparecem para que o Deus do impossível se manifeste e faça você lembrar que Ele pode fazer. Situações impossíveis aparecem para que coloquemos em prática a nossa fé em Deus. O impossível não é para te derrotar. O impossível é só para você clamar o Deus do impossível, para que Ele possa manifestar, o nome dEle ser glorificado e você ficar mais feliz ainda. Só que nós precisamos acreditar. Situações impossíveis mostram-nos que o nosso conhecimento, as nossas forças, a nossa capacidade, a nossa habilidade, a nossa experiência não é nada. Não adianta ter habilidade, não adianta ter experiência, não adianta ter conhecimento, não adianta ser forte se Jesus não estiver presente. Jesus tem que estar presente. O impossível quem realiza não é o seu conhecimento, não é a sua sabedoria, não é a sua habilidade, não é a sua destreza, não é o seu conhecimento. Ei, é Ele. Ele diz que sem mim nada podemos fazer, nada. Então a igreja precisa a não confiar no seu conhecimento, a não confiar na sua sabedoria, na sua força, na sua habilidade. Ela precisa, além de crer, confiar no Deus que realiza o impossível. O impossível aparece para mostrar para mim e para você o quanto nós precisamos do Senhor. Já tentaram de tudo, mas não conseguiram. Aí é essa hora que o Deus do impossível vem. E quando Ele vem, quando eu o clamo, quando eu clamando digo para Ele: olha, a minha habilidade não foi o suficiente, o conhecimento que eu busquei não foi o suficiente, o dinheiro que dá na minha conta, embora seja muito, não é o suficiente. Eu achava que o meu pai ia, mas não é o suficiente. É isso que o Senhor está querendo ouvir de nós. Que a minha sabedoria, o meu conhecimento, os meus recursos, a minha habilidade não é suficiente. E quando eu declaro isso para o Senhor, ao mesmo tempo eu estou dizendo para Ele: Senhor, eu vi que eu sou dependente do Senhor, e por isso eu chamo o Senhor nesta noite para me ajudar a realizar aquilo que eu não tenho condições de fazer. Seja humilde na sua oração. Fala com Deus que você não tem capacidade nenhuma para realizar o que você quer. Embora pareça para você que você tem, não tem. Se Jesus não estiver presente, se Deus não estiver presente, se o Espírito Santo não estiver presente, ouça aqui, ouça aqui. Embora você tenha o maior conhecimento sobre Instagram, WhatsApp, sobre aparelho celular, se Jesus não estiver presente, impossível não acontece. Eu posso conhecer todos os tipos de tecido, como o Ercílio conhece, que é fabricante, mas se Jesus não estiver presente, não tem realizações, só conhecimento. Então o que nós precisamos? Reconhecer que sem Jesus não tem jeito. Nós somos dependentes do Senhor. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14. Aleluia. Nós estamos diante de um Deus do impossível, irmãos.
E não pense você que ele está dormindo uma hora dessa. Ele não dorme. Ele trabalha de dia e de noite. Amém? É só crer. Olha o que diz Gênesis 14, Êxodo 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de entre e o acampem à beira-mar, defronte de o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Olha o que Deus vai fazer. Vai endurecer o coração de faraó e ele o perseguirá. Todavia, olha o objetivo. Olha o porquê dos obstáculos. Olha o porquê da dificuldade. Olha o porquê que muitos o Senhor endurece o coração. Olha o motivo. Está escrito aqui o motivo. Eu serei glorificado por meio do faraó. Você não entendeu? Quando o impossível se depara conosco, nós com ele. O único objetivo é glorificar o Deus do impossível. E o que ele quer com esse impossível? Uma adversidade, uma aquisição. Ele quer mostrar para um impossível, que é aos seus olhos, que é possível. Só isso. Está escrito. Olha aqui. Eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. Não só Faraó, e todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então Faraó mandou aprontar a sua carruagem, levou consigo o seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Olha só, marchavam triunfantemente. É você, todo empolgado, todo alegre, todo feliz. Por quê? Porque Deus me libertou do cativeiro. Deus operou hoje. Deus fez maravilha. Vi sinais, prodígios, maravilha. Fiquei preso, agora estou solto. Estou solto. É o povo, está alegre. E quando a gente está alegre, quando a gente tem uma realização, a gente não anda de cabeça baixa. A gente ergue a cabeça, a pluma. Não é assim? O povo está indo triunfante. Só triunfa quem vence. Então o povo venceu, irmão. Segura aí. Estão igual você, feliz, triunfante, alegre. Hoje foi bom. Não, Deus, Vamos continuar a leitura. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito. Esse perseguiu Israel e ali. Os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram. O povo estava indo triunfante, até que o exército egípcio alcançou o povo que estava indo triunfante. Ei, não é você não? Estava indo triunfante, até que apareceu algo que você achou que não iria aparecer, porque Deus havia libertado, Deus havia curado,
Deus havia orientado, falado. Olha só. Alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto defronte de, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas, eles não estavam triunfantes? Ao aproximar faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Os israelitas olharam e avistaram os egípcios. Aqueles que estavam andando triunfante, agora estão com medo. Estão achando que aquilo que Deus havia prometido não vai ser concretizado. Talvez é você também, hein? Estava triunfante até agora, mas algo ocorreu que você já está desacreditando daquilo que Deus tem prometido. Aí o povo vai até quem? Moisés. Vamos ler. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe? Olha os triunfantes, murmurando, reclamando, só porque olharam e viram o exército. Será que assim é você? Estava tudo indo muito bem, até que você avistou algo que você não queria, e agora você está murmurando, porque Deus permitiu isso ocorrer, ou até mesmo você vê, está murmurando, está reclamando. Olha eles: morremos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Olha só, o povo estava triunfante, agora já quer retornar para o Egito. Eu espero que você esteja levando isso para a sua vida e entendendo aquilo que Deus está falando com você. Até novembro você estava triunfante, em janeiro você entra triunfante, em fevereiro carnaval entra triunfante, chega em março já começa a desanimar, chega em abril já começa a desanimar, e assim sucessivamente. A minha pergunta é: Deus mudou? Deus só opera em um determinado mês? Não, Ele opera todos os dias. Então o problema não está em Deus, o problema está em nós, que olhamos para aquilo que não precisa olhar, porque aquilo que Deus falou vai acontecer. Só que nós olhamos, o povo olhou e viu o exército, ficaram com medo, mesmo sendo vitoriosos, ficaram com medo. E agora? Versículo 12: já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos, antes de ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo. Isso é que um líder faz. Eu estou respondendo a você por Deus. Você que entrou aqui e olhou para alguma situação, e olhando para essa situação, você abaixou a cabeça, você desanimou, até murmurou, talvez está querendo até desistir. O Senhor me colocou como seu líder, como seu pastor, e como seu pastor tem uma palavra de Deus para você. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo. Eu estou dizendo para você como seu pastor: não tenha medo, fiquem firmes, não tenha medo, não desanime, fique firme, acredita no Senhor, acredita, porque assim você verá o livramento, ou seja, o impossível ocorrer na sua vida. Você precisa acreditar nisso, que Deus é poderoso para livrar, para guardar, para proteger, também para prosperar, para enriquecer, para abrir porta onde não existe. Você precisa crer. Moisés estava orando, e o Senhor falou para ele: ei Moisés, está escrito,
Moisés respondeu: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais está escrito, cara, verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor está dizendo algo para você. Você nunca mais verá aquilo que te amedronta, aquilo que te causa medo, aquilo que faz você murmurar, aquilo que faz você querer voltar. Ele está dizendo isso para o povo: olha, vocês nunca mais verão. O que o Senhor está dizendo para aquele povo: ó, vocês agora andarão triunfantemente. Como no início vocês andaram após sair, eu estou dizendo a vocês que vocês agora andarão triunfantemente. E vocês verão a minha presença com sinais, prodígios e maravilha. Ei, Moisés, fala com o povo o que eu vou fazer. Olha só, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Ei, o Senhor não falou para você parar, porque aos seus olhos o impossível está aí. Não, Ele está dizendo: siga avante, não tenha medo, permaneça. Olha só, Moisés, a ordem de Deus: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Meu Deus, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Agora olha só: eu, porém, Moisés, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército. Olha aí o motivo, olha aí a causa daquilo que para você parece impossível. É para Deus ser glorificado através da sua vida. Mas para isso eu preciso crer. Além de crer, eu preciso confiar. E além de confiar, eu preciso obedecer aquilo que Deus me orientou a fazer. Ei, igreja, não basta apenas ter promessa, tem que seguir as orientações de Deus dentro da promessa. Carro não vai cair do céu, irmão. Caminhão não vai cair do céu, apartamento não vai cair do céu, casa não vai cair do céu, namorado, namorada, marido não vai cair do céu, não, meu lindo. Não vai. Eu encerro porque não vai dar tempo, pedindo a vocês para abrir a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Versículo 35. Diz assim: naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. Presta bem atenção aqui. Quem estava ali naquele barco eram pescadores, pessoas que tinham habilidade, conhecimento, pessoas que sabiam navegar naquele lugar, mas que mesmo sabendo tudo isso, não era o suficiente. Sabia lidar com o vento, mas não era o suficiente. Sabia a direção, mas não era o suficiente. Deixa eu dizer algo para você. Para de insistir com a sua habilidade, com o seu conhecimento, e deixa Jesus entrar. Nesse barco aqui, Jesus está dormindo com um travesseiro.
Nessa situação aqui, eles vão ter que clamar ao Senhor, chamar por Ele, para que Ele então faça aquilo que nenhuma habilidade, nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria pode fazer. Eu estou querendo mostrar para você que, embora você seja o expert, sem Jesus, em muitas situações, se não todas, você não conseguirá realizar o impossível. Pedro conseguiu, João, Tiago aqui conseguiu, mas eles tiveram que chamar. Está aqui, ó. Jesus estava à popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou. Quem se levantou? Quem se levantou, irmão? É só você clamar, chamar por Ele, que Ele ergue, que Ele manifesta, irmão. No impossível você não consegue fazer. No impossível é só o Deus do impossível. Pare de querer fazer aquilo que você não tem condições. Deixa Jesus fazer. Chama por Ele. Seja humilde no nome de Jesus. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça a sua dependência em Deus. Fala para Ele que você não tem condições nenhuma para fazer, que aquilo aos seus olhos é impossível. Aos meus olhos, irmãos, era impossível ter uma filha formada, mas eu chamei por um que é dono do ouro e da prata. Nós dependemos de um, irmãos, que move. O Espírito Santo, ele é tão tremendo, que hoje, quando eu levantei pela manhã, eu digo a Ele sempre: bom dia, Espírito Santo, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a minha vida. Todo dia, a primeira coisa que Ele trouxe à minha memória foi isso aqui, ó. Hoje é o dia que a Karen vai fazer a prova. Saí com o Bidu para ele fazer a sua necessidade. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor mova o coração dos médicos que irão aplicar a prova oral para a Karen. E o que eles perguntarem para a Karen foi aquilo que ela estudou. Ela estudou. Isso era 8 horas da manhã. Quando foi 10 horas da manhã, aprovei. O Espírito Santo nos lembra. Só que a gente às vezes não dá ouvido à voz do Espírito. Precisamos dar ouvido àquilo que o Espírito Santo nos ordena. Olha o que ele falou para Moisés: pega a vara, estenda a mão, o mar vai se abrir. Olha o que ele fez aqui com os discípulos. Acordou, levantou e disse ao vento: para, mar, acalma. Sem Jesus não tem como. Nós iremos para casa, mas não iremos como nós entramos. Iremos para casa triunfante. Alegria no coração, gratidão já pelo impossível realizado, porque quem tem fé não espera o impossível vir, ele já agradece pela realização do impossível. Amém? Pedro era habilidoso, Pedro tinha conhecimento, seus amigos também tinham. Ele tinha todo tipo de acessório para pegar qualquer tipo de peixe, tinha a melhor rede, tinha uma embarcação top, porém, trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Talvez você é a mesma coisa. Tem uma escova top, tem uma tesoura top, tem um pente top, mas sem Jesus. Tem a máquina de xerox mais top, tem um não sei o que lá mais top, cada um pega para você. Tem o equipamento mais top, mas sem Jesus. Pode ter o conhecimento já lá no computador, pode ser expert, sabe mover para lá e para cá, mas diante do impossível, não tem jeito. Era Pedro, trabalhou a noite inteira.
usou todos os recursos que ele tinha, a noite inteira, e não pegou nada. Vou perguntar, porque eu sou curioso: há quanto tempo você está usando os recursos seus? Pelo seu conhecimento, pela sua habilidade, pelo seu diploma. Você usa o seu recurso, mas não permite Jesus entrar para mostrar a você que o seu recurso de nada vale. Olha Pedro. Ele poderia falar: não, Senhor, não precisa não, que eu entenda, eu mexo nessa área. O Senhor diz: Pedro, volta lá, no mesmo lugar que você trabalhou a noite inteira, com todos os seus recursos, e você não pegou nada. Volta lá, lança a rede à direita do barco, Pedro, porque na hora que você lançar, Pedro, você vai pegar peixes que você não pegou. Sabe por quê, Pedro? Porque você tem o recurso, mas quem tem o domínio sobre todas as coisas sou eu. Você tem habilidade, mas quem tem o domínio é Ele. Você tem conhecimento, mas quem manda e desmanda é Ele. Ei, se você não acreditar dessa forma, vai passar mais 20 anos e você vai continuar da mesma forma, andando triunfante, mas na hora que vem o impossível, você vai murmurar, reclamar e querer voltar para o Egito. Olha para Pedro, ele volta com os recursos. Olha que interessante, ele não vai nadando não, ele volta com a mesma rede, que ele não pegou nada, com os mesmos anzóis, ele volta no mesmo barco, no mesmo lugar, porém sobre uma palavra. Viu a diferença? Uma palavra, Ana. E foi a palavra de Pedro? Jesus. Sabe o que eu gosto da palavra de Deus? É porque se você observar o que eu estou dizendo que está na Bíblia, o Senhor usou os mesmos recursos que Pedro tinha habilidade para realizar algo que não havia realizado. Mas o que o Senhor queria ali naquele momento? Mostrar para Pedro que, independente do seu conhecimento, da sua sabedoria, se aquele que domina todas as coisas não autorizar, é isso que você precisa entender. A sua dependência tem que ser completa, não é pela metade. Pedro vai, o que acontece? Pesca grandes peixes. Se você quer pescar grandes coisas, diminui, como diz a palavra, que o hino, né? Diminua eu, que o Senhor cresça. João vai dizer, né? Que é necessário que eu diminua para que Ele. Esse é o nosso problema. A gente não quer diminuir diante daquele que é o maior. Isso é por causa de conhecimento, irmão. Isso é por causa de habilidade. Isso aí é por causa de poder aquisitivo. As pessoas acham que por aquilo que elas têm a capacidade de realizar o impossível ou qualquer coisa. Nada. Você não faz nada de você mesmo. É Deus que permite. É Deus que faz. Que Deus abençoe vocês. Quinta-feira nós teremos culto, se o Senhor assim permitir. E no domingo, Santa. Amém? Último recado meu, lembrei aqui, esse é importante. Sobre a piscina. Pastor, se estiver chovendo pode nadar? Se a mãe autorizar que nada, pode. Por mim pode. Seu pastor autoriza.